Bom dia, irmãos. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede. Dessa vez um pouco diferente, aqui virtual. Temos feito assim por conta da pandemia do coronavírus, mas tem sido uma benção. Temos visto aí as pregações dos pastores, pastor Luciano, pastor Hernando, e tem sido uma benção. Deus tem abençoado grandemente. Eu tentei preparar a aula antes, mas eu tive algumas dificuldades com a tecnologia também. Eu precisava de uma forma de transmitir os slides, mas que também aparecesse aqui um quadro para os irmãos poderem me ver, para não ficar só aquele monte de slide, né? Então, que Deus possa abençoar. Espero que dê tudo certo. Eu já fiz vários testes. E para você que está assistindo essa aula a primeira vez, nós já falamos sobre ansiedade e medo, que envolve a síndrome do pânico. E no nosso encontro anterior nós falamos sobre a depressão. O assunto é bem extenso, não deu para concluir numa única aula. E hoje vamos chamar de parte 2, né? Vamos fazer uma recapitulação aqui para lembrar, porque como ficou uma semana, na verdade mais de uma semana, sem a gente falar do assunto, então para refrescar a memória. Os irmãos, se tiverem algum comentário, alguma dúvida depois, podem me mandar no WhatsApp, ou no grupo da igreja mesmo, ou até na própria página do Face, que à medida possível a gente vai tentando responder alguma questão. Lembrando que eu não sou nenhum especialista no assunto, sou simplesmente um irmão que passou por esses problemas e que, graças a Deus, está liberto, está livre hoje. Então, tudo que nós vamos falar aqui é com base em fundamentos de especialistas e também à luz da Bíblia. Nós vamos falar bastante disso no final. Interessante que eu estou olhando aqui para baixo, tem umas anotações, né, uma colinha, para não esquecer do que falar. E também, enquanto eu falo aqui com os irmãos, eu vou estar olhando para minha tela aqui. Olha só o mouse se mexendo aqui, deixa eu ver. Então eu vou falando com os irmãos e olhando para o computador. Interessante, né? A gente está falando sobre coisas envolvendo a mente, os pensamentos. E eu estou aqui igualmente nervoso, como se eu estivesse na frente da igreja, dos irmãos. Vai entender isso, né? Como que é a nossa mente. Assim como nós vimos em algumas aulas, que o nosso corpo ele responde da mesma forma, seja com imaginação ou seja numa situação real. Interessante, né? Estou imaginando que aí do outro lado os irmãos estão assistindo. Estou igualmente nervoso, mas Deus haverá de nos dar graça. Então vamos fazer uma oração para que Deus possa nos dar graça e nos conduzir nesse assunto. Pai, no nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade. Obrigado pelo recurso da tecnologia que o Senhor nos concede para transmitirmos essa aula, para fazermos essa aula, Pai. Obrigado porque o Senhor tem abençoado até aqui, todas as aulas têm sido uma bênção. E eu te peço, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, me usa, me dá calma, me dá tranquilidade para transmitir esse assunto tão pesado, Senhor Deus. Quem está assistindo, seja hoje ou seja depois, que possa ser orientado pelo Teu Santo Espírito para buscar ajuda se estiver passando por essa situação, ou se for para si próprio, Senhor Deus, que possa, à luz do que nós vamos falar aqui, poder buscar a Tua face e receber de alguma forma o conforto e a cura, Senhor Deus. Se alguém está assistindo porque precisa ajudar um colega, um parente, eu também te peço, Senhor Deus, que o Senhor possa conduzi-lo e ajudá-lo
nesse trabalho difícil, Senhor Deus, que é esse assunto. Abençoe cada um que está ouvindo, seja hoje ou seja depois. Mais uma vez, Senhor Deus, obrigado pelos recursos que o Senhor nos concede. Amém. Graças a Deus. Então estamos aqui, conflitos da vida, e estamos dando continuidade hoje à resposta bíblica à depressão. Vamos chamar de parte 2. Então, na aula passada, nós vimos alguns assuntos que eu vou fazer uma recapitulação aqui. Eu vou correr um pouco nesses slides, nesses primeiros slides de recapitulação, para nós entrarmos na outra parte, da parte 2 mesmo. Como a aula é virtual e vai ficar gravada, eu não vou me prender tanto ao tempo. Normalmente na igreja são 45 minutos, mas aqui, se for um pouco antes ou for um pouco depois, não acredito que não vai ter problema. Se alguém por acaso não puder assistir nesse momento, vai poder assistir depois, vai poder pausar. É uma bênção esse recurso. Então, nosso texto bíblico é Salmo 42, versículo 11. Porque está batida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é o meu socorro e o meu Deus. Provérbios 18, 14. O espírito do homem o sustentará na sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Então, nós planejamos abordar todos esses tópicos, sendo que falamos do o que é a depressão, quais os sintomas e a forma de diagnóstico, e falamos das causas na aula passada. Então hoje nós vamos terminar o assunto falando dos tratamentos, como ajudar alguém com depressão e finalmente resposta bíblica à depressão. Então vamos relembrar os principais pontos da aula passada. Tudo que nós estamos falando aqui é um apanhado de opiniões, de resultados de especialistas. São mais de 2, além desses aqui, mas os principais são do pesquisador pastor Dr. David Murray e o Márcio Guerrard, aqui do Brasil. O que é a depressão? É um transtorno caracterizado pela perda da vitalidade com persistente sensação de tristeza, perda de interesse por tudo ou quase tudo, experimentando estado de exaustão física e emocional. Sintomas e diagnóstico da depressão. São avaliados 4 áreas da vida. É feita uma entrevista com a pessoa. Como nós vimos, não há uma forma binária de detecção da depressão. Não é um exame de sangue que você vai lá, não é uma ultrassonografia, não é um raio-x que você tira, você tem depressão, consigo ver aqui. Não. É complexo o diagnóstico. Então, são avaliadas 4 áreas da vida: comportamento, pensamento, sentimento e a parte física. Nas áreas do comportamento, são avaliadas se está havendo perda do sono ou aumento do sono, agitação descontrolada, muita dificuldade em realizar tarefas simples, perda do prazer da vida, mau humor, irritabilidade, compulsões constantes de raiva e de ira. Eu estou correndo aqui, que é uma recapitulação. Constante cansaço e indisposição, não consegue relaxar, dificuldade de concentração, pessoa aérea, não se concentra, dificuldade de tomar decisões, não é uma pessoa objetiva, ansiedade constante, sem fim, indisposição em cumprir compromissos, perda do interesse em atividades que fazia com frequência. Ainda em comportamento, perda do interesse sexual, isolamento social, não quer conversa, só quer ficar só.
Agora nas áreas do pensamento. Pessimismo, nada dá certo. Pensamento negativo, visão ruim de si próprio. Pensamento de se eu morresse, quem sentiria a minha falta? Pensamento suicida. Não sou importante para ninguém. Meus pensamentos são impossíveis, nem Deus quer resolvê-los. Sou um fardo. Todos viveriam melhor sem mim. E agora na área do sentimento. A tristeza permanente, ansiedade por muitos dias, desespero em relação à vida, baixa autoestima, considera-se incapaz de tudo, sente-se culpado por todo o mal em sua vida. Eu não sirvo para nada, sou totalmente inútil, sensação de sobrecarga, de muitos afazeres, sem realmente tê-los. Um sentimento de frustração, irritabilidade, falta de confiança, infeliz, desapontado. Sentimento de pobreza e miséria, não confia nas suas habilidades e qualidades. Os irmãos entendem por que é tão difícil o diagnóstico disso? É algo muito subjetivo, não é tangível. Por isso que muitas pessoas têm preconceito, até mesmo quem tem preconceito. E é difícil de compreender. E na parte física, fraqueza constante, sem qualquer vigor físico, de novo, agitação descontrolada, ocasionalmente, perda ou aumento do apetite, perda ou ganho de peso, perda ou aumento de sono. Os irmãos percebem que aqui tudo é uma questão de desequilíbrio, né? Tudo é uma verdadeira gangorra, tudo sai fora do seu eixo. Dores de cabeça constantes, dores musculares constantes, problemas de constipação, cansaço constante. E o diagnóstico, depois de ter feito a entrevista, ter constatado todos esses sintomas, ou a maior parte deles, se forem constatados que estão por mais de 20 dias, aí sim, é considerado uma depressão. No início ou não, o especialista vai dizer. Então, nós vimos aqui sintomas e diagnóstico. E agora, relembrando também das causas que nós falamos na aula passada. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, pelo fato de ser tão intangível, que é frescura, a pessoa decide, não é. A depressão é comprovadamente uma alteração química no cérebro. Hormônios em desequilíbrio são responsáveis por toda a desordem mental e física. E a depressão, ela nunca vem com um desses sintomas somente. Ela é uma somatória de fatores sempre. Dificilmente alguém vai ficar em depressão por um daqueles sintomas que nós falamos. É uma somatória, é um conjunto. E essa alteração química e desequilíbrio hormonal, como é que é causado? Situações de estresse no trabalho, a ansiedade e a síndrome do pânico podem virar uma depressão. A alimentação pobre em nutrientes, alimentação industrializada, nós vamos falar um pouco mais da alimentação aqui. Falta de atividade física, a menopausa e andropausa, pós-parto, alcoolismo, o fumo, a predisposição genética e hereditária. Isso daqui não significa que se o pai e a mãe tiveram depressão, o filho vai ter. Não. Mas é mais fácil ter. É uma predisposição. Baixo exercício cognitivo significa não aprender algo novo e desafiador. Viver sempre daquela forma mais deixa a vida me levar, né, deixando a mente sem o exercício. É isso que significa baixo exercício cognitivo. E é claro, traumas, abuso. E aqui os 3 pilares das causas da depressão, né? Então aqui,
Os especialistas eles vão avaliar um desses 3 pilares. Trabalhando em um deles, a depressão já melhora muito. E possivelmente os outros pilares são resolvidos, trabalhando em um deles. Então o especialista, o psiquiatra, ele vai fazer uma entrevista, vai indicar a necessidade de uma medicação ou de uma terapia, atuando sempre nesses 3 pilares. Resolvendo um deles, seja os pensamentos da pessoa, aqui envolve um psicólogo, seja alteração química no cérebro, envolve medicamentos, sejam sensações ruins no corpo, dores no corpo também envolve medicamentos. Trabalhando um deles, o reflexo nos outros é automático. Então aqui nós já entramos no assunto da parte 2 mesmo, que nós não conseguimos falar na aula passada. Então os tratamentos ele é sempre feito pelo psiquiatra e pelo psicólogo. É uma confusão, mas não é a mesma coisa? Psiquiatra e psicólogo? Não. O psiquiatra é o único autorizado a dar medicação para a depressão. O psicólogo não. O psicólogo ele pode indicar o psiquiatra, mas o psiquiatra ele é autorizado a fazer a medicação e o psicólogo não. Ele envolve mais a parte da mente, dos pensamentos. E fazendo a pesquisa, para minha surpresa, o SUS ele já consegue medicar em casos mais simples. Os clínicos gerais, os médicos já têm algum preparo para casos mais simples. Graças a Deus por isso. Um recurso acessível. E, de novo aqui, eles vão sempre tratar nesses 3 pilares. E eles vão indicar... Desculpa, irmãos, estou recebendo uma notificação estranha aqui. Espero que esteja tudo ok aqui na transmissão. Os tratamentos, eles podem ser terapias, medicamentos, gestão de pensamentos ou um tratamento combinado. Quando a gente ouve falar de terapia, a gente já vê aquela coisa assim, não resolve nada, é frescura, vai trabalhar. Eu tive um chefe que falava assim, mulher com depressão, vai limpar a casa, que passa. Sem entender do assunto, né? Muito complicado. Medicamentos e gestão dos pensamentos. Nós vamos falar um pouco de cada um deles. As terapias. Terapia é para os casos mais brandos e tem resultados surpreendentes. Esse nome terapia a gente sempre associa com aquela coisinha mais água com açúcar, mas o resultado disso é surpreendente. Os irmãos vão poder ver aqui. A terapia, ela envolve mudança de hábitos alimentares, sim. Hábitos alimentares têm influência direta na qualidade do nosso ânimo, da nossa motivação, da nossa disposição em geral. A gente não pode negligenciar que o que a gente está comendo não está tendo influência nenhuma. Sim, ela está. Prática de exercício físico. Ninguém quer fazer exercício, ninguém quer se dar o trabalho de se movimentar, de transpirar. Eu não sou muito adepto de esporte, na verdade não gosto de esportes, mas eu gosto de exercícios físicos. Então, eu percebo que a prática de exercício físico faz uma diferença gritante nesse aspecto da disposição, do ânimo. E melhorar a qualidade do sono. A terapia vai trabalhar nesses 3 tópicos. E o resultado é surpreendente, irmãos. O objetivo da terapia é fazer o cérebro produzir novamente em equilíbrio os compostos químicos e hormonais. A união do hábito alimentar melhorado, exercício físico e o sono adequado vai fazer com que o cérebro possa trabalhar de forma melhor. Toda a desordem dele vai ser equilibrada. É algo intangível? É algo que não pode ser visto? Sim. Por isso
Para quem é indicado isso, já pode receber daquela forma. Besteira isso. Isso não vai dar resultado. Dá resultado, meus queridos. Eu falo por experiência própria. Dá resultado. No que diz respeito à alimentação, vegetais e legumes crus ou no vapor para preservar os nutrientes que nosso cérebro precisa. Gorduras boas, ovo cozido, azeite de oliva, manteiga, não é margarina, manteiga, amêndoas, peixe, carne bovina, frango. Os irmãos estão vendo aqui que nada disso é vilão. Carne, corte carne da sua alimentação, corte gordura. Não. Sim, o nosso cérebro ele precisa de gordura, nosso cérebro precisa de proteína, de carboidrato. Fuja dos industrializados. Esse é um problema da vida moderna. As facilidades que nós temos, fast food, salgadinho, uma fritura, um salgado, mas isso contribui muito para que nosso cérebro seja afetado. Elimine o açúcar refinado. O açúcar refinado ele é um vilão para o cérebro. É tido como um veneno. Existem alternativas ao açúcar refinado. Eu utilizo o açúcar demerara, que ele, por não ser refinado, ele não traz aqueles picos de insulina, que é extremamente prejudicial para o nosso corpo como um todo. Então, se você pode, troque o açúcar refinado. O açúcar demerara, que é o que eu utilizo, ele não tem gosto diferente, não tem cor diferente, ele é igual. A única diferença é que você tem que mexer mais ali o seu suco, o seu café, só isso, mas ele é igual. O preço muda um pouco, mas é qualidade de vida. Reduza o sal. Reduzir açúcar, reduzir sal. É questão de hábito. Faça isso gradativamente. Não queira de um dia para o outro tirar completamente da sua rotina, da sua alimentação isso. Faça gradativamente. E tudo se resume a comer comida de verdade. Isso aqui é terapia, meus queridos. Isso aqui, terapia antidepressiva, funciona. Primeiro, a alimentação. Os alimentos naturais são ricos em proteínas, gorduras boas, carboidratos bons, que auxiliam na reposição de vitaminas do complexo B, ácido fólico, entre outras. Tudo que nosso cérebro precisa. Nós só encontramos isso nos alimentos naturais. Ainda que você veja escrito lá no rótulo dos industrializados. Vitamina A, vitamina B, não sei o que. Pode ter, mas é uma quantidade muito pequena se comparada aos alimentos naturais. E detalhe, os industrializados até podem ter aquelas vitaminas e nutrientes. Mas o problema é o que ele tem também. Ele pode ter gordura saturada, gordura trans, glúten. Tudo isso faz uma bagunça com o nosso corpo. Aqui um exemplo que um desses especialistas usou. Cérebro e o carro. É uma analogia perfeita. Se eu coloco combustível adulterado no carro e um óleo de má qualidade, o que acontece? O carro, ele vai andar. Ele vai capengar um pouco. Ele vai engasgar um pouco, mas ele vai funcionar. Então, quando a gente tira o óleo ruim, faz aquela limpeza, tira o combustível adulterado e coloca um combustível bom, um óleo bom, a diferença é instantânea. Muda completamente. Então, essa analogia é perfeita. O nosso cérebro ele precisa de energia correta, precisa dos nutrientes corretos. Aqui. Coloque um combustível adulterado e um óleo de má qualidade e veja o resultado. Agora sobre a atividade física. A atividade física faz o cérebro liberar compostos hormonais responsáveis pela sensação de prazer e bem-estar. Na nossa vida hoje, quem tem tempo para praticar exercícios? Mas, uma coisa eu digo,
Se a urgência bater a porta, o médico fala faz, eu tenho certeza que a gente arranja tempo. Então não espera a urgência bater. Comece hoje uma atividade física. Não estou falando de gastar dinheiro com exercício, não. Procura no YouTube, procura na internet exercícios simples em casa, no seu quarto, num cômodo da sua casa, na cozinha. Coloca o celular na frente, acompanha a pessoa que está fazendo exercício, faça algum exercício. O problema de iniciar uma atividade física é que nós somos imediatistas, nós queremos resultado no minuto seguinte. Isso não ocorre. É preciso disciplina. É um dia após o outro, semana após outra, mês após outro. Eu digo para os irmãos, eu pratico isso na minha vida. Alimentação, exercício, sono é onde eu tenho mais dificuldade. Preciso melhorar o meu sono. Eu durmo, a qualidade do meu sono não é muito boa, estou trabalhando isso. Eu percebo o reflexo disso, mau humor, irritabilidade. Mas isso funciona. Tá? A atividade física, vamos voltar ao slide anterior. A atividade física reduz o nível de colesterol e açúcar, que são grandes vilões para o cérebro. Não só para o cérebro, para o coração também. A atividade física aumenta a oxigenação do cérebro, melhorando consideravelmente a capacidade cognitiva, pensamentos e raciocínio. Até agora, estamos falando de coisas que a gente ouve todos os dias. A gente ouve no jornal, a gente ouve nesses programas de saúde, a gente vê nos feeds do Facebook. Todo o tempo a gente ouve isso, mas a gente não dá o devido valor, mas isso é real. O sono, já falando um pouco do sono, né? O sono adequado balanceia os níveis de cortisol, o hormônio com papel fundamental no bem-estar e disposição física e mental. Cortisol é considerado o hormônio do estresse. Quando nós nos estressamos, liberamos cortisol em excesso, que tem uma série de malefícios para o corpo. E o cortisol em excesso acaba aumentando o estresse. Então vira um ciclo. E esse ciclo ele só vai ser interrompido com alimentação adequada, com prática de exercícios e um sono reparador. Um sono aliado à alimentação e atividade física traz resultados surpreendentes, que é o que nós falamos. Não negligencie o poder dessas terapias. Se você recebeu o diagnóstico de depressão e o psiquiatra, o médico, indicou terapia para você, você percebe que são passos simples. Todo mundo sabe o que é comer comida de verdade. Todo mundo sabe o que é um sono de verdade. Por exemplo, para você 8 horas de sono pode ser um sono reparador. Para outro pode ser 6 horas de sono. Para uma família, talvez comprar alimentos melhores pode ser um pouco mais difícil. Mas existem alimentos, sim, acessíveis. Você vai na feira, você com pouco dinheiro você consegue comprar bastante verdura, legume, que vai fazer toda a diferença na vida. Tirar da nossa alimentação tudo quanto é industrializado, em pouco tempo você já vai notar a diferença. O que eu falo por experiência própria? Eu como besteira? Sim, eu como besteira. Gosto de doce, gosto de besteira. E eu me permito comer, sim, essas coisas uma vez por semana. Sim, mas eu me disciplino todos os dias. E para não ficar uma coisa muito pesada, eu me permito de vez em quando, sim, comer algo que não é muito bom. Mas quando eu fiz essa mudança, saí
de uma alimentação completamente desregrada. Só besteira, porcaria. E passei a priorizar muita verdura, muito legume. A mudança foi drástica. No ânimo, na disposição, na alegria. Isso funciona. Aliado à atividade física e também o sono que eu estou tentando melhorar. Agora, onde entra o medicamento? Não pense que o psiquiatra vai de cara indicar um medicamento. Não. Com base naqueles sintomas, naquela entrevista que ele vai fazer, o medicamento só vai ser indicado quando o caso for mais grave e onde possivelmente as terapias demorariam para surtir efeito ou sequer surtiriam efeito. Mas há casos combinados sim, de que é feita terapia com algum medicamento. Então cada caso é um caso particular. Um medicamento que deu resultado numa pessoa pode piorar a depressão na outra. É comum a gente conversar sobre esse assunto. Você tomou remédio? Eu tomei tal remédio. Tal remédio é bom. Você vai na internet, as pessoas que sofrem esse mal indicam, eu tomo isso, eu tomo tantos miligramas e para mim tá servindo, que não sei o que. Aí a pessoa vai lá e comenta embaixo, eu também tomo e não tá servindo para mim. Não é assim. A automedicação é um risco. Cada caso é um caso e só o psiquiatra vai saber a dose ideal para você, o tempo que esse remédio deverá ser tomado. A medicação é criteriosa com posologia cuidadosamente avaliada. A dosagem e o tempo é individual, não serve para outra pessoa. Raramente os medicamentos permanecem com a mesma posologia. Então, os especialistas eles sabem por que disso. A medicação ela é interrompida em algum período, ele avalia o momento certo de fazer isso. Não é porque a pessoa não está respondendo, alguns casos sim, pode ser, mas ele interrompe, aguarda a resposta do organismo, vai monitorando a pessoa e depois a medicação ela é retomada. Interessante isso, né? Outra coisa, não pensa que o medicamento ele é milagroso. Vou tomar medicamento, não vou precisar fazer nada de melhorar minha alimentação, meu sono, exercício físico. Não, faz sim. Não adianta um medicamento bom, um terapeuta, um psiquiatra bom, sendo que toda essa base de alimentação, atividade física, sono está uma bagunça. Os medicamentos não surtem o efeito esperado se os aspectos acima estiverem uma completa bagunça. Olha a base da nossa vida, a vida moderna como é completamente bagunçada. O SUS já dispõe de alguns medicamentos e o que dizer sobre dependência? Isso foi algo novo que eu descobri, né, nessas pesquisas para montar essa aula, que eu imaginei que todo medicamento deixava a pessoa dependente. Mas não. Eles dizem que a dependência ocorre quando o medicamento e a dosagem não estão adequados. Isso ocorre muito na automedicação. A pessoa toma um remédio, não está bom, ela vai aumentar a dose, tem algum efeito, mas não é o efeito ideal ainda. A pessoa se sentiu melhor, mas está longe do ideal. Mas passado um tempo, o organismo se acostuma, por não ser o remédio ideal, vai começar a apresentar sintomas de novo. A pessoa aumenta a dosagem. Se ficar sem um remédio, o efeito é catastrófico. E isso ocorre por remédio inadequado. Não faça automedicação, não indique remédios para ninguém. Só um especialista pode fazer isso. Em alguns casos, é propositadamente interrompido para melhor resultado e passado algum tempo a medicação é retomada. Por isso, casos de automedicação dão tão errado, né? Tá meio errado aqui o que escrevi, né? E também a gestão dos pensamentos. É aí que entra o psicólogo. Porque há casos que naquela entrevista com o profissional, ele vai detectar que
O que desencadeou a depressão não são fatores químicos, fatores que originaram dentro da pessoa somente, mas foi algo relacionado à mente, alguma experiência que a pessoa teve que desencadeou pensamentos ruins, fizeram o cérebro produzir aquelas substâncias e foi aumentando o quadro de depressão. Então, o psicólogo é o profissional que irá ajudar nesse caso. E assim como nós vimos na aula sobre síndrome do pânico, o cérebro e o corpo reagem da mesma forma quando imaginamos a situação. Então, o psicólogo ele vai trabalhar muito essa questão de nós pensarmos sobre o que estamos pensando, de nós confrontarmos o nosso pensamento. Nós o tempo todo estamos conscientes do que estamos pensando nos minutos anteriores. Cada pensamento, sem exceção, produz compostos químicos no cérebro. Padrões de pensamentos negativos e constantes produzem os mesmos compostos de uma situação real. Então, a situação de estresse. Se eu me estresso no meu trabalho, chego em casa, continuo pensando no meu trabalho estressante, o corpo e o cérebro vão reagir da mesma forma. Não é distinguível o que é real e o que é pensamento. Traumas não superados, os psicólogos eles vão ali cavando, vão perguntando até eles fazerem uma correlação dos acontecimentos e tentar tratar aquele foco, aquele gatilho da depressão. Se a pessoa não soube lidar com perda de entes queridos, e também a ansiedade e síndrome do pânico. Sim, quem tem ansiedade e síndrome do pânico pode facilmente desenvolver a depressão, infelizmente. Conversar e desabafar é algo muito eficaz. Uma sessão com o psicólogo, normalmente o paciente fala muito e o psicólogo apenas ouve. Muitos casos, só conversar e desabafar, falar muito dos seus problemas, a pessoa chora, a pessoa soluça, mas isso já faz um bem tremendo. Quantas pessoas já não passaram por isso? Puxa, eu precisava desabafar, eu precisava conversar. É como se tivesse tirado um peso das costas. Isso é muito eficaz. Isso funciona demais. E os psicólogos entendem a importância disso e por isso deixam a pessoa falar. E nos casos em que ela tem dificuldade de trazer, é aí que ele vai com os questionamentos para tentar forçar a pessoa a desabafar, porque isso é muito eficaz. Nessa gestão dos pensamentos, o psicólogo ele vai ver se você não tem uma visão deturpada de si próprio. Ou se você tem uma visão equivocada de uma situação na sua vida. O que seria uma visão deturpada de si próprio? Baixa autoestima, inclusive esse é o assunto do nosso próximo encontro. Uma visão equivocada, por exemplo, sentimento de perseguição, estão sempre falando mal de mim, ninguém gosta de mim. Enfim, aqueles pensamentos que nós já vimos, é uma visão equivocada. Ou, no caso aqui, é uma situação. Digamos que você está no seu trabalho, você acha que vai ser demitido. Vão me demitir. Aqui estão fazendo a minha caveira, esse tipo de coisa. É uma situação que não existe, mas você criou isso dentro de você. É uma visão equivocada. A imaginação fazendo o corpo reagir como sendo real, que é o que nós citamos aqui. E aqui, algo muito interessante que é o devaneio exagerado. Existe um termo em inglês para isso, os irmãos podem pesquisar depois, chamado maladaptive daydreaming. É um caso onde a pessoa tem o hábito de imaginar demais. É onde a pessoa tem um mundo ideal na mente, situação onde o casamento é perfeito, o emprego é perfeito, tudo é perfeito, ela é o que ela gostaria de ser. Então ela tem esse mundo dentro da sua mente. Então, isso em alguns casos é exagerado, que é o
o termo Maladaptive Daydreaming, e isso traz transtornos muito grandes depois de alguns anos. Isso tem pessoas que têm isso por anos. Pesquisem na internet esse termo, os irmãos vão achar muito interessante. Isso é mais comum do que possamos imaginar. Todo mundo faz um pouco disso, mas casos graves podem ser catastróficos. Agora, como ajudar alguém com depressão? Nós vimos aqui que não é fácil, o diagnóstico não é fácil, os sintomas, quem carrega todos aqueles sintomas, ou a maioria deles, realmente não vive uma vida fácil. Mas como eu posso ajudar? Tem um parente meu que está com depressão, tem um amigo meu, eu sinto que estou com depressão. O que fazer nessa hora? Bom, primeiro, o que jamais fazer, que é clássico, e que mesmo eu já tendo sofrido de síndrome do pânico e quase ter desenvolvido depressão, eu cheguei a fazer algum desses aqui. Dizer para a pessoa, se controla, você tem tudo na vida, por que você está assim? Não seja tão sensível, isso vai passar, é bobeira. Ficar assim é pecado, Deus não se agrada. Creia nas promessas de Deus. Dá um sorriso, levanta, vai. Bom, poderia ser pior. Você está escondendo algum pecado? É complicado isso, né? Eu já caí nesse engano, já feri alguém falando esse tipo de coisa e me arrependo muito disso. Mas o que fazer então? Não espere grandes coisas aqui. O que fazer? São coisas que no fundo a gente já sabe, mas que fazem toda a diferença na vida de quem está com depressão. Primeiro, compaixão e empatia. Só é possível ter empatia conhecendo um pouquinho do assunto. Quando a gente não conhece, a gente não tem empatia. Não adianta. O que você provavelmente já fez com alguns que têm depressão, ou que já comentou sobre a depressão, você fez isso porque você não tinha o mínimo conhecimento disso. Agora, com certeza, você já consegue ter um pouco de empatia e compaixão de quem sofre isso. Então, compaixão e empatia, colocar-se no lugar é primordial. Apoio incondicional. A pessoa está lá falando, reclamando, se queixando, apoie. Fale, estou aqui, eu vou te ajudar. Não critique, não julgue, apenas mostre que você está ali para ajudar, independente do que for necessário. Eliminar o estigma e julgamento. A gente tem uma solução para tudo, né? O brasileiro ama dar conselho, ama dizer o que tem que fazer. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Você já fez isso? O brasileiro ama fazer isso. Mas elimine o estigma e o julgamento quando você estiver conversando com alguém. Qualquer estigma e qualquer julgamento. Aquelas perguntinhas, mas será que você não fez isso, fez aquilo? Sabe, não faça isso. Isso só piora. Apenas esteja presente. Né? Presença e disponibilidade. Esteja presente. Ouça. Ouça a pessoa. Faça perguntas que não sejam invasivas. Como é que eu posso te ajudar? Vamos para um lugar, vamos para uma praça, vamos conversar. Vamos para um lugar mais reservado para você conversar comigo. Esteja presente, disponível. O interessante é que, ainda que os meios virtuais possam ajudar bastante, a chamada de vídeo, coisa assim, mas olha, a presença física é importante. Eu sei que a parte virtual no vídeo, assim, sim, tem seu valor, ajuda. Mas na medida do possível, esteja presente.
e paciência. Por que eu digo paciência? Esse é um caso que é complicado. Porque por mais que nós temos compaixão, apoio, não julguemos, estejamos presente e disponível, dia após dia a pessoa vai estar da mesma forma. Vai estar falando das mesmas coisas, das mesmas dificuldades. Qualquer coisa que nós falamos, qualquer coisa que nós ali estejamos aconselhando, não vai surtir muito efeito. A pessoa precisa de mudanças na vida, precisa de terapias, precisa trabalhar aquelas questões de alimentação, exercício, sono, precisa em alguns casos de medicamento. Então, nosso papel é um papel muito subjetivo aqui. É mais aquela presença, mais o ombro amigo. Nós não temos como mudar uma situação. Por mais que a pessoa apresente uma pequena melhora, no dia seguinte esteja mais tranquila, ela vai voltar. De novo, e de novo, e de novo. Então, paciência aqui, com a consciência de que você não vai resolver o problema. Você não vai solucionar. É só um especialista, terapia, Deus vai fazer isso. O que nós podemos fazer também? Falar dos benefícios e eficácia do tratamento com um especialista. Quem tem depressão, muitas vezes não sabe que tem, e se tem um grande preconceito com isso. Principalmente nós, crentes. Mas eu sirvo a um Deus vivo, um Deus real, um Deus forte. Eu não vou aceitar isso. Não. Falar dos benefícios e eficácia do tratamento pode convencer sim a pessoa. Agora nós já temos algum conhecimento dos benefícios que uma terapia, um medicamento pode trazer para a pessoa. Então falar desses benefícios sim, eliminar todo o estigma que existe, pode sim, você pode convencer uma pessoa a procurar um especialista. E que não é nada de outro mundo. Tá? Não é nada de outro mundo, não é caro. O psicólogo é tido como a doença doenças da mente, depressão é coisa da doença de rico, não sei o que, só o rico pode pagar por tratamento. Não. Procure sim. A ajuda ela é acessível, está no SUS. O clínico geral ele pode encaminhar sim para um psiquiatra dentro do SUS. Tá? Não é coisa de outro mundo não. E perguntar sobre suicídio. Nós vamos ter uma aula sobre suicídio, não vai ser essa próxima, vai ser depois. A próxima aula agora é baixa autoestima e depois vamos falar sobre suicídio. Então, perguntar sobre suicídio é uma forma de prevenir. Então, se a pessoa está apresentando quadros de depressão, é importante, no decorrer da conversa, se notar que a pessoa já está ali desfalecendo, já está chegando não quer mais viver, você tocar nesse assunto. Você já pensou sobre suicídio? Não na forma de incentivar. É porque a pessoa ela vai ser pega de surpresa. Na hora que você pergunta, opa, vai ser um baque. Então, a pessoa, se ela já tiver pensado nisso, ela vai começar a falar das motivações que levaram a pensar sobre isso. Então, falar sobre as motivações pode sim fazer com que ela desista. Falar sobre isso pode fazer com que você seja um instrumento de Deus para fazer ela enxergar que tudo aquilo que ela alega, que ela não é importante, que ela não serve para nada, que é inútil, que tudo aquilo é uma mentira. E agora, finalmente, depois de tudo que nós vimos, a resposta bíblica à depressão. Agora, eis a questão. A Bíblia fala de câncer? Não. A Bíblia fala de diabetes? Não. De Alzheimer? Derrame cerebral? Fratura exposta? A Bíblia fala com quem eu devo me casar? Não. A Bíblia fala quanto tempo deve durar um culto? A Bíblia fala sobre os planetas?
Da mesma forma com a depressão. Nenhum desses assuntos estão explícitos na Bíblia, mas há assuntos gerais relacionados, dos quais nós tiramos ensino para nós. Né? Então nós decidimos como lidar com esses assuntos usando regras gerais da palavra de Deus. Interessante é que os especialistas de hoje estão, sem saber, usando métodos que Deus já usou para tratar a depressão. Interessante, né? Os irmãos vão ver Deus tratando de depressão de uma forma fantástica que só Ele faz, usando exatamente esses métodos que a medicina usa para tratar a depressão. E só voltando um pouco aqui, da mesma forma com a depressão, né, que não é citada na Bíblia, da mesma forma que os outros assuntos aqui não são vistos na Bíblia, e nós temos dificuldade de falar sobre eles, mas alguns são até mais fáceis de vir na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia não fala com quem eu devo me casar, mas há regras gerais de como escolher a pessoa que vai fazer parte da nossa vida. Né? Mas com a depressão fala menos ainda. Então por isso que é complicadíssimo de aceitar isso na nossa vida e de desenvolver um assunto sobre depressão. Tá? Mas, vamos lá. Elias, um caso de depressão. Né? Então nós vamos falar um pouco de Elias rapidamente. O tempo já se esgotou, mas como havia dito, por ser uma aula gravada, dá para se estender um pouco. Olha que interessante. Você pode acompanhar aí nos slides. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 4 ao 13. No versículo 4. Detalhe, só relembrando um pouco. Elias, aquele profeta de Deus, poderoso em obras, que foi usado por Deus para fazer fogo cair do céu. Então ali consumiu todo o altar, os profetas de Baal, um homem poderoso em obras, um homem que falou com Deus, um homem que andou com Deus. Mas depois que todos os profetas de Baal foram mortos, Jezabel lançou uma ameaça falando: eu vou atrás de você e vou te matar. Isso desencadeou uma depressão em Elias. Agora você pode se perguntar, mas como? Um homem que foi tão usado por Deus, um homem que fez coisas grandiosas, apenas de ouvir uma mulher falar isso? Deus sabe todas as coisas. Talvez ele se frustrou porque Deus permitiu que ela ainda tivesse fôlego para tomar essa decisão, para ir atrás dele. Talvez ele achou que realmente ia morrer pelas mãos de Jezabel. Só Deus sabe. Mas o fato é que a ordem de Jezabel para caçar Elias desencadeou a depressão dele. Então, ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma a minha vida agora, pois não sou melhor do que meus pais. Um caso clássico de depressão. Isolamento, entrou pelo deserto e pediu para si a morte. Então o profeta Elias, num quadro de depressão severa. Quadro de depressão. A depressão veio após Jezabel ameaçá-lo, e deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. O que nós vemos aqui? Nós temos que entender que Deus nos conduz nas situações, Deus cria circunstâncias para fazer o querer dele na nossa vida. E nesse trajeto de Elias, ele não estava sozinho, Deus estava conduzindo. E ele aqui dormiu, e um anjo vai e toca nele e diz: levanta e come. Aqui nós vemos Deus trabalhando na alimentação e sono de Elias. Elias estava deprimido e Deus precisava trabalhar ali na reposição dos nutrientes de Elias. Deus, conhecedor de cada
célula, a estrutura do nosso corpo, ele foi trabalhando exatamente dessa forma que nós vimos que os profissionais tratam hoje. Continuando. Versículo 6. Ele olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água, e tendo comido, bebido, tornou a deitar-se. Olha só, Deus concedendo um sono reparador para Elias. Deu carboidrato para ele, carboidrato de qualidade. Deu proteína para ele, deu água, se hidrata. Hidrata-se, Elias. E durma de novo. Você tem que se recompor. As químicas do seu cérebro aí, antes desequilibradas, tem que voltar ao equilíbrio. Alimentação e sono novamente. Versículo 7. O anjo do Senhor veio, segunda vez, tocou-o e disse: levanta-te e come, porque demasiado longa te será a viagem. Mais uma vez, o que Deus está fazendo aqui? Preparando Elias para uma grande atividade física. Os irmãos estão percebendo o trabalhar de Deus? Deus ele tinha sim o poder para fazer, como ele sempre tem, fazer isso na vida de Elias, transformar completamente a condição dele. Mas Deus não vai fazer assim. Ele decidiu não fazer assim. Deus trabalhou dessa forma na vida de Elias. Levanta-te e come, porque longa te será a caminhada. Então o homem já estava ali abastecido, nutrido, agora é hora de caminhar. Exercício, atividade física. Versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. De novo. E com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Olha o trabalhar de Deus. Veja se hoje, se não é exatamente isso que está sendo feito. E detalhe, aqui não fala de medicamento, claro. Mas na glória nós vamos saber se Deus não colocou um medicamento aqui nesse alimento de Elias. Então aqui nós vemos atividade física, 40 dias e 40 noites. E não era na reta não, hein? Não era reta não, era no monte. Exercício. Versículo 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? Deus, querendo saber do homem, Deus sabe de todas as coisas. Você e eu sabemos que Deus é onisciente. Mas o fato dele perguntar para Elias iria fazer Elias falar. Elias iria contar a Deus tudo o que estava passando. Isso nós vimos que é algo extremamente benéfico. Deus estava levando Elias a um desabafo. Gestão dos pensamentos. Aqui, quando a pessoa começa a contar uma história, ela vai pensando. Então aqui Deus estava fazendo uma gestão de pensamentos, levando Elias a desabafar naquele momento. Versículo 14. Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto. Derrubaram os teus altares. Mataram os teus profetas à espada. E eu, somente eu, fiquei e buscam a minha vida para a tirarem. Deus sabia que um dos motivos da depressão de Elias não era só o fato de Jezabel ter ameaçado. Mas Elias, ele achava que todo o esforço dele tinha sido em vão. Ele achava que só tinha ficado ele. Olha a visão deturpada. Elias estava convicto de que só tinha ficado ele. Ele criou isso na mente dele. Só tem eu. Somente eu fiquei. Uma visão equivocada da situação. Todavia deixarei em Israel, versículo 18, todavia deixarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Ficaram 7.000, ao contrário do que Elias estava pensando. Correção da imaginação. Estava completamente equivocado. Deus trouxe Elias a um tratamento completo para sua depressão. Deus cuidou de Elias. E aqui está o pacote completo do que Deus faz e que está sendo feito hoje e que é
altamente eficaz. Então, a resposta bíblica à depressão, Marcos 2,17. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Ao contrário do que muitos esperavam que a resposta bíblica à depressão fosse um versículo, faça isso e você tem isso. Não, é um conjunto de fatores, é sim comunhão com Deus, é sim procurar ajuda médica, é sim uma somatória de fatores. Os médicos são uma bênção de Deus. Agora, mais um detalhe. No nosso primeiro encontro sobre esse assunto, nos primeiros slides ali, falando do que não é depressão, eu tinha colocado aqui o que não é depressão. Falta de fé em Deus, consequências de um pecado. Eu coloquei um asterisco lá. E comentei com os irmãos. Mais para frente eu vou falar disso. É um estigma entre os crentes dizer, quando alguém está em depressão, está em pecado. Alguém está em depressão é porque não confessou algo a Deus, precisa deixar. Então nós vimos aqui veementemente de não sermos julgadores. Nunca falarmos ou atribuirmos a depressão a um pecado. Porém, a depressão não é pecado, estar em depressão não significa estar em pecado, mas nós não podemos de forma alguma negligenciar que uma vida em pecado pode sim desencadear todos aqueles sintomas e tornar-se uma depressão severa. Eu deixei isso no final para poder marcar, para poder impactar, que são coisas que devem ser levadas em conta, assim, não no primeiro momento, nunca. Julgar a pessoa que ela está com depressão porque cometeu algum pecado, não. Mas não pode ser desprezado. O pecado, sim, pode trazer todas essas consequências. Esse assunto deve ser abordado somente se o deprimido der sinais de que quer falar disso. Então, naquela parte que nós vimos ali, o que fazer para ajudar alguém com depressão, naquele momento de empatia, compaixão, no momento de estar presente, de ouvir, de paciência, naquela conversa nós vamos perceber se a pessoa quer falar sobre isso. Se é um pecado que ela cometeu no dia, alguns dias antes, meses, anos atrás, algo que não foi tratado, não foi colocado diante de Deus. Então, somente se a pessoa der sinais que quer falar disso. Mas nunca julgue que é um pecado. E a nossa próxima aula, nosso próximo encontro será inferioridade e baixa autoestima. Deus abençoe você e a sua vida por ter ficado até esse momento. Você pode colocar nos comentários da página da igreja as suas perguntas, nós tentaremos responder de alguma forma, trazendo até na próxima aula. Se Deus permitir, será já no próximo domingo. Nós fizemos dessa forma hoje. Então no próximo domingo a gente vê se faz dessa forma também. Deus abençoe a sua vida, que você possa estar conosco no nosso próximo encontro. Então vamos orar agradecendo a Deus. Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo que o Senhor falou conosco. Obrigado por eliminar esses estigmas e julgamentos da nossa mente. Ajuda-nos, Senhor Deus, a lembrarmos de tudo isso quando estivermos diante de uma situação, Senhor Deus, de alguém deprimido e necessitado, Pai, de ajuda. Abençoe cada um que ouviu essa palavra para a tua honra e tua glória, Senhor Deus. Obrigado em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha um ótimo dia, irmãos.